me solicitou a palavra e eu concedo por comunicações parlamentares pelo PMDB a deputada Nilda Gondim. Senhor presidente. 10 minutos, tem Vossa Excelência. Senhor presidente, meu colega Marçal, do PMDB, cumprimentar a Mauri, nosso colega, companheiro, e também a Assis Carvalho, e dizer que eu volto à tribuna aqui, neste momento, ocupo essa tribuna para reverenciar a memória de ilustres paraibanos e também de outras personalidades de outros estados que marcaram a história da Paraíba, os quais, se vivos estivessem, completariam 100 anos de vida neste ano de 2014. Meu referencial e pai, o ex-governador da Paraíba, Pedro Gondim, e o ex-ministro da Justiça, Abelardo Jurema, o ex-governador da Paraíba, João Agripino Filho, e os desembargadores Emílio de Farias, Luiz Silvio Ramalho, Francisco Floriano da Nóbrega, Rivaldo Silvério da Fonseca e Mário de Souza de Moura Rezende. Pedro Gondim, nascido no dia 1º de maio de 1914, no engenho Capinhaçu, em Alagoa Nova, Paraíba. Pedro Gondim formou-se em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Recife, Pernambuco, e ingressou no Partido Social Democrático, PSD, em 1945, passando desde então a escrever para a sua vida uma história de atuação política de destaque marcada pela coragem, pela ética e pela defesa dos interesses paraibanos. Eleito para o primeiro mandato de deputado estadual em 1947, quando integrou a Assembleia Constituinte e se destacou como líder da oposição ao então governador Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, e ainda como defensor do desenvolvimento agrícola do Estado. Pedro Gondim foi reeleito em 1950 e, posteriormente, assumiu a Secretaria de Agricultura no governo de José Américo. Foi vice-governador, companheiro do governador Flávio Ribeiro Coutinho, assumiu interinamente o governo e, na memorável campanha de 1960, ocupou o cargo de governador. Depois de governar a Paraíba pela força do voto popular, Pedro Moreno Gondim foi eleito deputado federal em 1965, pleito em que apoiou o governador eleito João Agripino. O mandato de deputado federal, Pedro Gondim exerceu até o dia 7 de fevereiro de 1967, quando os seus direitos políticos foram suspensos pelo então presidente Costa e Silva, sem prévia acusação e sem direito de defesa. Em 1985, durante o governo do ex-presidente José Sarney, Pedro Gondim foi nomeado diretor do Banco do Nordeste. Resgatar as memórias de Pedro Gondim é compromisso nosso, de seus familiares, dos seus amigos que compartilharam de sua vida, de sua história e do povo paraibano, que reconhecia o seu trabalho, os seus valores e sua vocação em servir a Paraíba. Extremamente humano, defensor incansável das causas sociais, inabalável e forte nas suas convicções, acreditava na força do amor e na igualdade das raças. No seu poema, que também ele era poeta, com o nome de Homero Morgon, ele, no seu poema, Marçal, Abraços das Raças, ele se expressou: e por que distinguir no gozo da vida, na vida integral, pretos e brancos, ricos e pobres, se tudo é igual? E assim era Pedro. São exemplos de honradez e dignidade que norteavam sua vida e que marcaram sua história de luta, de trabalho e de perseverança. Abelardo Jurema, outro formado em Direito, que comemora agora também o seu centenário, pela Faculdade de Direito de Pernambuco, em Recife, Pernambuco. Abelardo Jurema foi prefeito de Itabaiana, sua cidade natal, e de João Pessoa, Paraíba. Assumiu na condição
de suplente o cargo de senador da República, em face de licença do titular Rui Carneiro, que era um grande também tribuno, um grande senador paraibano. Foi secretário do Interior e Justiça da Paraíba, deputado federal eleito em outubro de 1958 e reeleito em 1962, e ministro da Justiça do governo João Goulart. Eis um pouco da história do nosso ministro Abelardo Jurema. Após o golpe militar de 31 de março de 1964, Abelardo Jurema reassumiu seu mandato de deputado federal, exercendo-o, porém, por apenas 3 dias, visto que em 10 de abril foi cassado e teve os direitos políticos suspensos, com base no ato institucional número 1. Outro cassado, que não teve direito de se defender. João Agripino Filho, natural do município de Brejo do Cruz, sertão da Paraíba. João Agripino Filho formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, Pernambuco. Foi ministro do Tribunal de Contas da União e também das Minas e Energia, no governo de Jânio Quadros. Exerceu os cargos de deputado federal, de senador e de governador da Paraíba no período de 1966 a 1971. Emílio de Farias não foi político, mas foi um grande desembargador. Aposentado, foi presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba no biênio de 1966 a 1968 e notabilizou-se como jurista de renome nacional. Natural do município de Palmares, Pernambuco, tinha como a Paraíba também como seu estado. Foi muito apaixonado por Campina Grande, onde tem ainda hoje seus familiares. Emílio de Farias foi cassado também pelo ato inconstitucional número 5, AI-5, durante o regime militar. Luiz Silvio Ramalho, grande magistrado. Ele ingressou na magistratura paraibana no dia 8 de agosto de 1940, quando foi nomeado juiz de direito da comarca de Bonito de Santa Fé, Paraíba. No período de 1970 a 1972, foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Também foi membro e presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e permaneceu em atividade da magistratura paraibana até o ano de 1983. Francisco Floriano da Nóbrega, Rivaldo Silvério da Fonseca e Mário de Moura Rezende, que muitos contribuíram para a história da justiça paraibana e brasileira. Senhor presidente, despeço-me da tribuna, dizendo que é compromisso dos paraibanos resgatar a memória desses ilustres e benfeitores paraibanos, que tanto contribuíram para a Paraíba, para o desenvolvimento e o crescimento da Paraíba. Muito obrigada. Peço a divulgação nos órgãos de comunicação dessa casa. E quero também... Estou autorizando e determinando a divulgação no pronunciamento de Vossa Excelência pela importância do pronunciamento, homenageando pessoas que contribuíram para esse estado tão importante da nossa Federação, a Paraíba, e especialmente pela história de vida de Vossa Excelência, da sua família. É uma história linda e até, de certo modo, poética, que Vossa Excelência nos brindou nessa tarde. Então, determino a divulgação da inteireza do pronunciamento de Vossa Excelência. Parabéns. Obrigada, Marçal. Muito obrigada. Concedo a palavra agora ao nobre deputado Assis Carvalho, fazendo comunicações parlamentares e juntando aí, somando-se o tempo de 3 minutos das breves comunicações. Aliás, é isso, das breves comunicações parlamentares estão 13 minutos. Tem o deputado Assis Carvalho. Senhor presidente Marçal Filho, o impacto positivo sobre a vida das pessoas é o melhor retorno de atuação que um deputado pode ter. O 18 de fevereiro de 2014, portanto, a última terça-feira passada, foi um dos momentos em que pude ver o resultado de uma das minhas lutas se concretizando. E, a partir daí,
visualizar quanto bem este resultado terá às vidas das pessoas que vivem em Teresina e, naturalmente, que vivem ali no entorno da nossa querida capital. Isso aconteceu durante a visita da nossa presidente Dilma Rousseff a Teresina, quando a nossa querida presidenta anunciou o investimento federal para instalação de veículos leves sob trilho, VLT, na nossa querida capital, que é a nossa cidade de Teresina. A proposta de implantação dos chamados trens leves, articulada por mim há mais de um ano, constitui uma alternativa moderna de transporte público rápido, confortável e barato. É um investimento de que as pessoas precisam para a melhoria de locomoção nas nossas cidades, em cada cidade. Os trens leves, normalmente, eles trafegam na altura das vias ou sobre trilhos elevados. Como não possuem parada subterrânea, custam bem menos que a implantação de uma linha de metrô. São veículos sustentáveis, 93% menos poluentes do que ônibus e metrô, visto que são movidos a energia elétrica ou a biodiesel. Além disso, a implantação desse transporte contribui para a diminuição da poluição sonora, garante pontualidade, com poucas paradas o trem trafega mais fácil, e a integração com outros meios de transporte, fazendo, portanto, nós chamamos da relação intermodal de veículos públicos. Por tudo isso, o VLT vai fazer diferença no dia a dia das pessoas, pela segurança, conforto, economia e sustentabilidade que este veículo representa. E é este impacto positivo que visualizo como resultado do trabalho de articulação, da luta diária, da atuação parlamentar para viabilizar um projeto que contemple milhares de cidadãos que vivem, portanto, na nossa querida Teresina. Há mais de um ano, apresentei a proposta dos trens leves, os VLTs, para as prefeituras da região norte, como mais uma opção de transporte interurbano, utilizando a malha férrea existente e subaproveitando, portanto, objetivando resolver problemas de locomoção de pessoas que moram em um município e estudam ou trabalham em outro município. Em seguida, articulei uma série de encontros técnicos do Banco do Nordeste com prefeitos da região norte para discutir a viabilidade técnica do projeto. A partir daí, foram criados grupos de trabalhos formados por técnicos das prefeituras das cidades de Parnaíba e Teresina, envolvendo também técnicos do Banco do Nordeste para trabalhar questões como o comitê gestor, a lei de definição dos projetos prioritários, o fundo garantidor, a elaboração do termo de referência, dentre outras ações para que pudesse viabilizar este grande projeto. O projeto de Teresina foi o primeiro autorizado. E no mês de janeiro, tive a satisfação de anunciar os investimentos federais nos trens leves, após reunião da qual participei com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, os senadores Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira, e o prefeito de Teresina, o prefeito Firmino Filho. E nesta semana, durante a visita a Teresina, a presidente Dilma confirmou os recursos. A autorização do projeto em Teresina anuncia aos piauienses que essa é uma tendência em transporte urbano que se amplia no Estado e confirma que a gestão de Parnaíba está no caminho certo, pois também compreendeu a importância do projeto e está investindo nisso. No total, a presidente Dilma Rousseff anunciou investimento de 611 milhões em mobilidade urbana no Piauí. O governo federal também inclui, na segunda etapa do PAC, que é o Programa de Seleção do Crescimento, as obras de pavimentação dos trechos da BR-235, que vai de Bom Jesus, na região sul do Piauí, à divisa com o norte da Bahia, fortalecendo o corredor estratégico que atravessa uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil, que tem inclusive a grande produção do minério fosfato, portanto, necessário para uma boa produção que temos naquela região, beneficiando a simbólica cidade de Guaribas, bastante conhecida por ter sido um símbolo do Fome Zero, onde o presidente Lula lançou este programa. A presidente também, ela anunciou ordem de serviço para instalação de 29.888 cisternas do programa Água para Todos, para beneficiar
29 mil famílias. Entregou 5 motoniveladoras e 35 pás carregadeira para 40 municípios. Com essa entrega, o Piauí atinge a marca de 932 máquinas, contemplando 222 municípios. Senhor presidente, além dessas ações que nós consideramos muito importantes, com a visita da presidente Dilma lá no nosso estado, nós também não poderíamos aqui deixar de destacar outras ações tão importantes que lá tratamos com a presidenta Dilma. Eu entreguei alguns documentos para a nossa presidente, como sempre tenho feito com as suas visitas, e queria destacar, portanto, 2 desses documentos. Nós estamos pedindo que ela agilize a duplicação da BR-343, que é o trecho que liga Piripiri a Teresina, conforme compromisso já assumido pela nossa presidenta por meio do Ministério dos Transportes, considerando que quando ela nos visitou ainda o ano passado, eu fiz um documento nesse sentido e ela nos respondeu afirmando que este ano de 2014, o projeto de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental estava sendo procedido para que fosse duplicado entre Teresina e Piripiri em 181,7 quilômetros. Portanto, eu apresentei à nossa presidenta um documento pedindo agilidade sobre este compromisso já assumido. Pedi também que seja avaliada a possibilidade da duplicação da BR-316, no trecho entre Teresina e Picos, considerando que ali tem um tráfego muito grande, com elevados acidentes, e eu espero, portanto, que a nossa presidente se sensibilize e, assim como está nos atendendo a questão da duplicação da BR-343 até Piripiri, inclua também de Teresina até a cidade de Picos. Outra demanda também que fiz, senhor presidente, foi solicitando à nossa presidenta que ela dialogue com essas áreas produtivas do governo, que possa incluir, fazer uma inclusão produtiva de famílias assentadas através da implantação de 41 mil quilômetros de irrigação em área de assentamento da reforma agrária. Essa é uma demanda que nós consideramos, assim sendo atendida, nós vamos estar beneficiando 50 mil famílias, um investimento de 70 milhões de reais, e que certamente serão 50 mil famílias que sairão dessa situação de miséria, de pobreza, e que a nossa vocação naquela região, sem sombra de dúvida, é uma vocação regional. Mas, senhor presidente, eu também queria aproveitar, além da visita da presidente Dilma, para agradecer ao Ministério da Educação pela liberação de recursos para a construção de escolas nos municípios de Jurema, Lagoa do Sítio, São Julião e São Francisco do Piauí, onde lá eu estive no último sábado, inaugurando escolas na comunidade de Melancias, em várias comunidades ali. Quero parabenizar esses prefeitos no nome do Dr. Francisco, que vem fazendo um trabalho extraordinário. A garantia de condições para a educação é a melhor contribuição que se pode dar ao desenvolvimento de um país. Por isso, sempre acompanho e reivindico do governo que agilize e analise os processos e atenda às solicitações dos prefeitos, porque onde há investimento em educação, há desenvolvimento. Agradeço também à Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que firmou no dia de ontem convênio com o nosso querido prefeito Apolinário Costa, da cidade de Bom Princípio, onde ali estava havendo um investimento no valor de 107.631 reais para o desenvolvimento de ação na educação de saúde ambiental. Aproveito também esse espaço para divulgar 2 projetos que eu estou articulando junto à Universidade Federal do Piauí. Uma dessas propostas é que a Universidade Federal do Piauí contribua para incrementar a produção da cera de carnaúba, que é muito tradicional lá no nosso querido estado. Eu já havia dado essa sugestão ao nosso querido reitor, Arimatea Dantas Lopes, este grande reitor, quando ele fez uma visita aqui à bancada o ano passado. O Piauí é um dos maiores exportadores de cera de carnaúba e vende essa preciosa matéria-prima utilizada para as mais diversas finalidades industriais. São os polidores, discos fonográficos, revestimentos, isolantes, cosméticos, tintas, produtos farmacêuticos, explosivos, componentes eletrônicos, dentre outros produtos que tem como matéria-prima a cera de carnaúba, do qual no país o estado do Piauí é o maior produtor desse produto tão importante. Quero também, senhor presidente, aqui
tratar de um outro projeto que estou incentivando a Universidade Federal do Piauí, que visa melhorar o acesso a medicamentos por parte da população, barateando os custos a partir da produção deles pela universidade. Neste item, eu incluo remédios da atenção básica e de dispensação especial, os chamados medicamentos de alto custo. Eu fui secretário de Estado da Saúde do meu estado e sei quão dispendioso este item é para o orçamento governamental. Possivelmente, o medicamento de dispensação é um dos maiores custos que se tem hoje no estado. O custo de farmácia para cerca de 40 patologias consomem em torno de 50% do orçamento de todo o medicamento de um estado, o que é uma situação muito elevada. Se a Universidade Federal do Piauí produzir algum desses medicamentos, é possível reduzir de forma significativa esses custos. Eu apresentei também essa sugestão ao reitor da Universidade Federal em abril do ano passado e conversei sobre a viabilidade da proposta no mês passado com o reitor, membro do Núcleo de Tecnologia Farmacêutica e representantes do curso de farmácia. Agora, aguardo um pré-projeto sobre a capacidade da UFP de produzir alguns medicamentos, bem como o custo desta fabricação. A partir daí, será possível buscar parceiro do governo federal para este trabalho, que para nós ele é muito importante. Além de baixar o custo de medicamentos que são adquiridos pelos municípios e estados, a produção de remédios pela Universidade Federal do Piauí pode fortalecer a área de farmácia, com a geração de emprego e renda e a abertura de mais vagas para curso superior nessa área. Portanto, senhor presidente, eu faço aqui vou dar como lido, porque tem um texto longo sobre essa proposta, mas queria apenas enfatizar que também estou lutando para implantar no nosso estado, nos assentamentos, principalmente assentamentos do INCRA, o chamado farmácia viva, que é a farmácia que você pode produzir medicamentos a partir de plantas medicinais, também com a orientação da Universidade Federal do Piauí. Eu compreendo que a gente trabalhando nessas frentes, nós estamos fortalecendo de um lado a saúde, que é uma luta permanente que nós estamos tendo no dia a dia, e de um outro lado, nós estamos contribuindo para o agricultor familiar se fixar no seu assentamento e saindo, portanto, dos custos elevados de medicamentos, podendo cultivar no quintal da sua casa ou num pequeno espaço situações como essa. Então, senhor presidente, eu queria, somente para concluir, dar como lido aqui esse discurso, esta fala, que é um pouco longa, mas vou estar apresentando aqui, portanto, e que fosse divulgado nos meios de comunicação desta casa, inclusive na Voz do Brasil, por compreender que é necessário a gente estar divulgando essas riquezas naturais que temos em abundância lá no Nordeste, que uma delas é, sem sombra de dúvidas, a questão do medicamento, da farmácia viva, através das nossas plantas medicinais. Então, seria isso, senhor presidente, e que nos despeço, aqui agora, nos despeço, né, deixando aqui o nosso abraço e desejando aí uma boa estada aí nessa presidência. Um abraço, meu querido presidente. Deputado Assis Carvalho, nós vamos orientar para que seja divulgado na Voz do Brasil. E o próximo inscrito nas breves comunicações é o deputado Amaury Teixeira, do PT da Bahia, por 3 minutos. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor determinasse, pela importância do tema, publicação na Voz do Brasil, da matéria publicada hoje no Correio Brasiliense, jornalistas denunciam tortura na Esplanada. A época é evidente que não é agora. A época da ditadura, senhor presidente, de 64, o jornalista que depois ontem, na Comissão da Memória e Verdade do Senado, denunciou que aqui na Esplanada existiam, nos Ministérios do Exército, da Marinha, centro de detenções e tortura. Imagine, os porões da ditadura não eram apenas os porões obscuros e escondidos. Tinha aqui centro de tortura nessa Esplanada. Esse é o regime que nós banimos, esse é o regime que nós queremos que nunca mais seja implantado no Brasil. Nós conquistamos uma democracia social, principalmente após o governo do presidente Lula, que está sendo consolidado pela presidenta Dilma. Quero também pedir divulgação na Voz do Brasil, da audiência que nós tivemos ontem, a nossa assessoria, junto com o vereador Rony, buscando a ampliação, junto à FUNASA, a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, Mairi, Vaz do Poço, Quixabeira,
Fazenda da Roça, São José, que beneficia também o Junco, Paraíso e Gonçalo. E por fim, senhor presidente, eu tenho andado muito no interior, no distrito, tenho ido ao distrito recentemente para a Serra Grande, em Valença, fui em diversos distritos da região sul do estado, Cizinho, Centenário, Salomão, Cruzeiro do Sul, Rancho Alegre e outros distritos da região sul, e estou convencido que é preciso derrubar o veto feito ao projeto de lei das emancipações por vários aspectos, mas tem um aspecto hoje que ressai, que é a ausência de sinal de celular nesse distrito, que é a ausência de acesso à banda larga nesse distrito. Não é mais possível conviver na época que nós estamos isolados do mundo. É um aspecto de marginalizar as pessoas, não dar acesso à conectividade, não permitir essas pessoas que se conectem com o mundo, ou por telefone, ou por internet, é isolá-las, é marginalizá-las, é excluí-las daquilo que o mundo moderno oferece. Então nós queremos, terei uma audiência agora com o ministro Paulo Bernardo, sei do seu empenho para ampliar a banda larga, sei do seu empenho, de seu projeto que 2014 será o ano da ampliação da telefonia móvel rural, mas nós vamos pedir que ele acelere essas obras, principalmente nos distritos citados, mas também no Paraíso, na Caatinga do Moura, no Batata, em Salobro e outro distrito que nós já encaminhamos documento ao ministro para que ele possa acelerar esse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PSD, Partido Social Democrático, deputado Moreira Mendes, 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu já tratei esta semana aqui deste assunto, mas vou voltar aqui a mencioná-lo. Rondônia, ou melhor, parte de Rondônia, a capital Porto Velho, os municípios de Guajará-Mirim, o município de Nova Mamoré, o município de Rolim de Moura, estão debaixo d'água. A situação em Porto Velho, especialmente, e Nova Mamoré e Guajará-Mirim, são extremamente preocupantes. Já há milhares de desabrigados, o Rio Madeira mostrou a sua força e transbordou enormemente acima dos limites daquilo que eu pessoalmente conhecia, porque estou em Rondônia já há 42 anos, e segundo a informação que meus filhos me passaram, desta vez ele já passou 30 ou 40 centímetros acima daquela cota que, se eu não me engano, foi em 1993. Gravíssima situação. O Rio Madeira é um rio de um volume de água, uma coisa extraordinária. Disse aqui na segunda-feira, e vou repetir, e é bom que isto fique claro, porque a população agora, e alguns menos preocupados com as consequências das declarações que fazem, começam a querer culpar as grandes usinas que estão sendo construídas em Porto Velho. Eu me refiro à usina de Santo Antônio, que fica encostada em Porto Velho, e a usina de Girau, que fica a 130 quilômetros a montante, como se fossem as culpadas de tudo que está acontecendo. Esquecem estas pessoas que a bacia do Rio Madeira recebe água desde os Andes. Vou me referir aqui a dois grandes rios bolivianos, o Rio Beni e o Rio Madre de Dios, que depois recebem juntos, se juntam todos com as águas do rio Guaporé-Mamoré, depois as águas do rio Aburão, do rio Araras. E todo este volume d'água que das cabeceiras desses rios tem chovido muito, muito acima daquilo que se tem notícia. Estou me referindo, vou repetir, à Bolívia, principalmente, o degelo dos Andes. E este volume d'água todinho é carreado para o Rio Madeira. As usinas estão absolutamente como foram projetadas, preparadas para suportar este volume de água. E com as suas comportas
totalmente abertos, ou seja, a água que entra é a água que sai. Então, não é possível, esse é o primeiro aspecto que eu quero aqui colocar, começar a procurar culpados por um fato que é da natureza. Ninguém pode impedir a chuva. Aliás, é uma coisa até de entristecer, enquanto em Rondônia, na Amazonas, temos água demais, lá em São Paulo, por exemplo, é água de menos, já começa uma ameaça aí de água, de falta de água tratada na cidade. Mas nós temos que, neste momento, deixar isso de lado, mas deixando claro que as usinas não têm absolutamente nada a ver com essas enchentes. Essa história de cota, disso, daquilo, não é verdade. A gente precisa ter responsabilidade com essas coisas. A nossa preocupação agora deve ser com as pessoas, com as famílias, com a intraficabilidade da BR-364. O Acre já está isolado, porque todo o abastecimento feito no Acre, ou é feito pelo rio Acre, que corta a cidade, que demora mais de 30 dias, por exemplo, de Manaus até a cidade de Rio Branco, ou é feito pela BR-364, que passa por Porto Velho. E aí é que começa o problema. A estrada está inundada em vários trechos. Eu quero destacar aqui especialmente o distrito que é de Porto Velho, o distrito de Jaci, Paraná. Aquelas lendárias pontes da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que não se tem notícia, eu pelo menos nunca tive notícia de que a água passasse por cima delas, pois a água passou desta vez. Todas as antigas pontes da estrada de ferro Madeira-Mamoré estão debaixo d'água e a enchente é muito grande. O distrito e, portanto, a BR-364 está intransitável nesse trecho de Abunão, ou melhor, de Jaci, Paraná, o que impede o acesso a Rio Branco no Acre e o acesso a Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Mais à frente, no Rio Araras, já perto de Guajará-Mirim, novamente o mesmo problema. A cheia passou por cima da ponte e as comunidades de Guajará-Mirim, o município de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e os seus distritos estão isolados. Daqui a pouco começa o desabastecimento. E o Acre, já acabei de dizer que é uma capital, vai ficar isolada. É nosso papel nesse momento, de todos os brasileiros, do governo federal, dos governos municipais, de nós parlamentares de Rondônia, da população de um modo geral, ser solidária com essa população que está com problema. E isso o nosso povo tem sido extraordinariamente parceiro. O povo de Rondônia é muito solidário. As famílias estão sendo atendidas. O governo do estado e dos municípios estão fazendo a sua parte. O governo aqui do distrito do governo federal também está preocupado e tem feito a sua parte. Esta semana, exatamente antes de ontem, visitei o secretário nacional da Defesa Civil, general Adriano, conversamos muito e ele me botou ao par de todas as medidas que o governo federal está tomando. Mas há um ponto que não tem solução. Eu queria pedir a Vossa Excelência que me concedesse mais um pouco de prazo para eu conseguir concluir esse pronunciamento. Mas há um ponto que preocupa. É o fechamento da BR-364 que impede o acesso ao Acre. Mas há uma saída. E isto é que eu quero aqui levantar desta tribuna e pedir ao governador do Acre, Tião Viana, pedir aos senadores do Acre que se juntassem a nós da bancada de Rondônia para fazer um movimento para que nós pudéssemos usar a BR-421, que sai lá por Ariquemes, antes de chegar em Porto Velho, desce até o município de Campo Novo ou de Buritis, vai até o distrito de Jacinópolis, ainda do lado de cá, de uma floresta, ou melhor, de um parque estadual, porque há um impedimento de cerca de 16 quilômetros de usar a estrada dentro do parque. Se as autoridades permitirem que esta estrada seja usada dentro deste parque que estou me referindo, que é um parque estadual, nós vamos ter seguramente o abastecimento das cidades de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim e de todo o Acre garantido, porque passaríamos, vou repetir, Ariquemes, Buritis ou Campo Novo, Jacinópolis, atravessaríamos esses
16 quilômetros desta unidade de conservação estadual, e aí é que está o impedimento, porque há uma decisão judicial, uma liminar judicial impedindo que este trecho seja usado, e ali é a política do faz de conta. Faz de conta que não existe estrada e que ali está sendo protegido, mas não é verdade. A estrada está aberta e ela só serve hoje para o tráfico de drogas e para o descaminho, para o contrabando. Mas agora, numa dessa de emergência, senhor presidente, nós precisamos que as autoridades entendam que é preciso permitir que ela seja usada ali via Ariquemes para abastecer as cidades a que me referi. E aí eu tenho aqui um pedido, com todo esse esclarecimento feito pelo presidente da Câmara de Vereadores do município de Nova Mamoré, o vereador Lindomar Carlos Cândido, que é do meu partido e é o presidente da Câmara, está com toda a comunidade reunida, demonstrando aqui esta possibilidade de usar a BR-364, ou melhor, a 421, pelo traçado que já disse, e depois chegar à linha 9, a linha do Ribeirão, que dá acesso ao distrito de Nova Dimensão, e levar isto até o trevo que leva ao Acre, portanto, permitindo o abastecimento. E aqui eu quero encerrar, senhor presidente, fazendo um apelo à bancada de Rondônia, fazendo um apelo à bancada do Acre, aos senadores do Acre, aos senadores de Rondônia, para que todos juntos façamos uma visita aqui às autoridades, principalmente do DENIT, para que que o DENIT entre nesta ajuda e promova a recuperação desse trecho da estrada, para que possa dar trafegabilidade para caminhões de grande porte, para poder abastecer essas cidades que são vítimas hoje desta enchente. Então, este é o registro que queria fazer, mais uma vez deixando aqui a minha solidariedade absoluta à população do nosso estado de Rondônia. Obrigado, presidente. Ainda nas breves comunicações, convidar o deputado Lorival Mendes, do Bloco PR, PT do B, PRP do Maranhão, por 3 minutos. Senhor presidente, ocupo a tribuna neste final de tarde para trazer um assunto que esta casa tem discutido ao longo dos anos. Nós temos assistido e participado dos processos de discussão do quadro de formação de cabos e sargentos da Aeronáutica, os QESAs, que há aproximadamente 32 anos, senhor presidente, vem sendo injustiçado com a progressão de promoções no quadro da aeronáutica. Os cabos e sargentos da aeronáutica, eles vêm sendo preteridos no decorrer de todos esses anos, e o governo federal, ele tem recebido várias manifestações desta casa, do Congresso Nacional como um todo, e até o presente momento, lamentavelmente, não tem dado uma resposta positiva ao pleito dos profissionais que constitui o quadro de cabos e sargentos da Aeronáutica do Brasil, que são trabalhadores, pais de família, que dedicaram e dedicam a sua vida, a sua juventude, os seus sonhos em defesa da nação brasileira. Mas, lamentavelmente, quando chega o momento das promoções, eles são preteridos. De uma hora para outra, eles veem pessoas que ontem estavam e eram subordinados, hoje passaram a ser seus superiores hierárquicos, sem que esse princípio da isonomia no tratamento, no quadro de cabos e sargentos da aeronáutica seja observado. E eu quero aqui, senhor presidente, fazer um apelo ao governo federal para que encaminhe um projeto de lei para essa casa, tratando da isonomia desses servidores públicos, dos sargentos e cabos da aeronáutica, que deram a sua vida e estão
muitos já, inclusive, na reserva, sem que conseguisse realizar os seus sonhos de chegar ao oficialato. E é isso que nós estamos trabalhando, estamos lutando para que haja o respeito à hierarquia, que é um princípio fundamental das nossas Forças Armadas. Em defesa dos cabos e sargentos da Aeronáutica do Brasil, é que nós usamos a tribuna de hoje, senhor presidente, para que o nosso comandante-geral da Aeronáutica, o nosso brigadeiro, ele encaminhe, né, e faça com que os princípios do regimento militar da Aeronáutica do Brasil sejam cumpridos, sejam validados, e que o Congresso Nacional assegure